Hoje, nós vamos falar aqui de uma abordagem terapêutica que cada dia mais vem trazendo os psicólogos para atuar com ela, por causa dos resultados efetivos, das transformações significativas que os pacientes adquirem e das habilidades emocionais e de comportamento que essa abordagem traz para os pacientes. Bom, a TCC é uma linha terapêutica fundamentada em estudos científicos que parte do princípio de que a maneira como percebemos as situações influencia da forma como nós sentimos e nos comportamos. A Bárbara vai fazer uma explicação detalhada sobre isso, como isso acontece, né? E é com muita satisfação e gratidão que a gente recebe aqui essa psicóloga, que é nossa parceira já de muito tempo. Ela é terapeuta, mestre em neurociências pela UFMG, especialista em TCC e certificada em disciplina positiva. Bárbara Romanelli Conde. Bárbara, é um prazer receber você aqui. Muito obrigada por essa oportunidade que você está dando para nós do CIC e para todos os alunos do CIC. A palavra é sua, Bárbara. Obrigada, Luciana, pelo convite. É um prazer falar sobre a TCC aqui para tantas pessoas, que é uma abordagem que eu consegui me identificar muito dentro da psicologia. Antes de conhecer a TCC, eu não me identificava muito com nenhuma abordagem clínica, né, de consultório, e foi uma abordagem que eu consegui me achar realmente enquanto clínica. Então, espero que vocês gostem, né, dos conhecimentos que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Bom, quando a gente pensa na TCC, eu gosto sempre de mostrar essa charge. Nessa charge, a gente tem duas pessoas olhando um IP rosa. E aí, uma pessoa está pensando assim, olha, que IP bonito. E a outra fala assim, mas faz uma sujeira, hein? Por que essa charge tem tanto a ver com a TCC? Porque aqui a gente tem a mesma situação, que é o IP, e duas pessoas olhando para a mesma situação. Só que cada uma está enxergando essa situação de uma maneira diferente. Cada um com a sua bagagem, com as suas ideias, com as suas regras, está interpretando essa situação, que é o IP, de uma maneira diferente. Um achando bonito, contemplando o IP, e outro enxergando os problemas que o IP pode causar, né? Que ele vai cair muitas folhas, muitas flores e vai fazer muita bagunça no chão. Então, o que a gente sabe, né, sobre a TCC, o principal pressuposto da TCC é de que não é uma situação em si que vai causar na gente emoções, comportamentos e reações no nosso corpo, que a gente chama de reações fisiológicas, e sim a forma como a gente interpreta as situações. Então, coloquei para vocês, né, que as emoções, os comportamentos e a fisiologia de uma pessoa, elas são influenciadas pela percepção que ela tem dos eventos. Então, igual a gente viu na charge, uma pessoa acha o IP lindo e começa a contemplar, e provavelmente ela vai sentir uma emoção agradável, né, uma alegria, uma gratidão por ver aquele IP. A outra já está preocupada que aquele IP, se estivesse na casa dela, faria uma bagunça e etc. Então, é a forma como a gente interpreta, né, ou seja, o pensamento que a gente tem, então essa forma que a gente interpreta, ela vai ser expressa através dos nossos pensamentos e vai fazer com que a gente sinta uma emoção ou a gente se comporte de uma determinada maneira. Por isso que eu coloquei essa abelhinha com esse óculos, é como se a gente enxergasse as realidades de maneiras diferentes, conforme as nossas bagagens. Então, para exemplificar de outra maneira, né, vamos imaginar a seguinte situação. Uma mãe que está dentro de um desses carros, está com um engarrafamento enorme, e ela está acabando de sair do trabalho dela, e ela precisa buscar a filha na escola e se deparou com esse trânsito, que não é um trânsito comum para esse horário, nesse local onde ela está. O que poderia passar pela cabeça dessa mãe, quando ela está lá dentro do carro? Tentem pensar aí, né? Se fossem vocês nessa mesma situação, o que passaria pela cabeça de vocês?
Coloquei aqui alguns possíveis pensamentos que essa pessoa poderia ter. Ela pode pensar assim: nossa, eu deveria ter saído mais cedo do consultório. Eu sou uma péssima mãe. Ela vai se atrasar para pegar a filha. Ou, logo hoje que eu resolvi pegar esse caminho, eu sou uma azarada. Ou ela poderia pensar: aposto que é só alguém com o pneu furado. Essas pessoas são muito curiosas, ninguém pensa no outro. Então, tá todo mundo passando devagar para ver alguém com o pneu furado e tá fazendo esse engarrafamento todo. Então, olha que interessante, né? A primeira pessoa, ela está se cobrando, né, diante dessa situação do trânsito. Eu deveria ter saído mais cedo, eu sou uma péssima mãe, ela está se rotulando como uma péssima mãe. Já a outra levou para o lado de que ela é zarada. Logo esse caminho que eu fui pegar, sou uma zarada de estar com esse trânsito. Já o outro está colocando a culpa nas pessoas, né? Essas pessoas são muito curiosas, ficam passando devagar quando tem um acidente, quando tem alguém com o pneu furado, e está atrasando aqui o caminho. Já outra pessoa poderia pensar: vou ter que pedir para minha sogra pegar minha filha na escola. Ela vai achar que eu sou uma irresponsável. Essa pessoa aqui, ela já está se julgando, né? Está pensando que a sogra pensaria alguma coisa sobre ela. Então, na TCC, a gente fala que ela está fazendo uma leitura mental. Ela está pensando sobre algo que alguém estaria pensando. Ou então, ela pode pensar assim: não vou chegar a tempo, vamos ver se eu vou não vou chegar a tempo, vamos ver se eu vou conseguir ajuda. Então, ela já está um pouco desconfiada, assim, né? De que será que alguém vai me ajudar? Nesse tom que eu li, né? Mas poderia ser um tom positivo também, no sentido de: nossa, não vou chegar a ajuda, vamos ver se eu vou conseguir ajuda, né? Para quem que eu posso ligar? Aí já seria algo mais resolutivo. Ou então ela pode pensar assim: nossa, não vou chegar a tempo. Será que alguém pode buscar a Júlia? Será que tem algum caminho alternativo? Então, o que a gente percebe aqui? É uma mesma situação, né? Um trânsito, uma mãe precisando buscar a filha na escola e um trânsito muito intenso. Diante dessa situação, a gente pode ter milhares de pensamentos. Cada pensamento vai gerar uma emoção diferente na gente, um comportamento diferente na gente. O que a gente vai, na TCC, trabalhar com os nossos pacientes é que ele aprenda a ter um pensamento mais realista, um pensamento mais resolutivo e, principalmente, que ele entenda de onde que está vindo esse pensamento. Aqui eu mostrei uma série de pensamentos possíveis. Cada um vai ter uma fonte. Por que cada pessoa pensa de uma maneira diferente? Porque cada pessoa, ela tem uma crença, ela tem regras que ela foi criando ao longo da vida em relação a ela mesma, em relação aos outros, em relação ao futuro dela. Então, essas crenças que eu vou falar daqui a pouco para vocês, mais especificamente o que é, elas vão ser a forma dos nossos pensamentos. Então, a maneira como a gente vai construindo essas ideias é que vai gerar esses pensamentos na gente. Mas para eu conhecer mais profundamente o meu paciente, primeiro eu preciso conhecer esses pensamentos que ele tem, para a gente poder entender o jeito que ele interpreta a realidade dele. Então, a gente tem esse modelo cognitivo da TCC, proposto pelo Beck. O Beck é o principal teórico da TCC, o que cunhou a TCC do jeito que a gente conhece ela hoje. O que ele diz para a gente? Que diante de um evento, eu vou ter uma avaliação cognitiva, né? Então, eu vou avaliar aquele evento de uma forma cognitiva através dos meus pensamentos, que vai gerar uma emoção, que pode gerar um comportamento. E isso é um ciclo, porque uma coisa vai influenciando na outra. O meu comportamento também vai influenciar na próxima situação que vai agir, que vai influenciar no meu pensamento, que vai influenciar na minha emoção, e assim vai sucedendo. Então, na TCC, a gente vai trabalhar muito com esses 3 elementos, com a emoção dos nossos pacientes, com os pensamentos deles e com os comportamentos dos nossos pacientes, sempre levando em consideração qual o evento, qual a situação no qual ele estava. Então, a gente trabalha com esses 2 pressupostos na TCC, de que as nossas cognições, elas têm influência sobre as nossas emoções e sobre os nossos pensamentos. Na TCC, sempre que vocês virem a palavra cognição, aqui a gente está falando de pensamento. Então, a gente poderia ler essa frase
pensando que os nossos pensamentos têm influência sobre as nossas emoções, sobre os nossos comportamentos, que foi o que a gente acabou de ver, né? Que os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções e os nossos comportamentos. E a gente sabe também que o modo como a gente age ou o modo como a gente se comporta também pode afetar profundamente os nossos padrões de pensamentos e as nossas emoções. Eu vou dar um exemplo para vocês de como que isso acontece. E aí é interessante porque uma mesma situação, ela produz reações distintas em diferentes pessoas, né? Então, a gente viu com o exemplo lá do trânsito. Mas a gente também sabe que uma mesma pessoa, ela pode ter reações distintas a uma mesma situação em diferentes momentos de vida. Porque quando a gente pensa em crenças, que é essa forma do nosso pensamento, né? Que é através da... Se eu tenho uma crença de que eu sou um fracasso, vai ser mais esperado que eu tenha um pensamento de que eu sou uma péssima mãe, porque se eu sou um fracasso como pessoa, diante do fato de eu poder me atrasar para pegar minha filha na escola, é compreensível, né, que aquela pessoa ela tenha um pensamento de que ela é uma péssima mãe. Então, só que essa mesma pessoa, ela, em diferentes momentos da vida, ela pode estar com essa crença mais adormecida, ou ela pode estar com essa crença mais ativada. Então, pode ser que essa crença ela foi desenvolvida, né, ao longo da vida, e a pessoa tem essa crença de que é um fracasso, mas ela não está tão ativada. E aí, por conta de um evento de vida, por exemplo, ela não passa no concurso público, aí aquilo é um gatilho para aquela crença ficar mais ativada. E a partir disso, várias situações na vida dela que acontecem, essa crença fica ativada e ela começa a enxergar tudo com os óculos dessa crença. Por isso que eu coloquei essa metáfora aí do óculos para vocês, né? Que é como se a gente tivesse colocado um óculos do fracasso e tudo que acontece à minha volta, eu interpreto como uma afirmação de tá vendo como é que eu sou um fracasso? Tá vendo que eu sou uma péssima mãe? Tá vendo que eu não consigo nem passar no concurso público? E aí eu vou interpretando tudo aquilo que me acontece sob essa ótica. Então, tinha explicado para vocês essa parte amarelinha, né, então do pensamento, de que o pensamento, ele vai gerar na gente uma reação emocional, um comportamento e uma reação fisiológica, diante de uma situação, né, que está ali no verde. Mas, o que eu estava explicando agora para vocês é que a gente tem uma forma desse pensamento, que são as nossas crenças. Então, a gente tem a crença central, ou crença nuclear, a gente encontra sobre os dois nomes. Então, a gente tem a crença central, que é essas regras que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, que pode ser, eu sou um fracasso, eu não sou amada, eu não tenho valor, ou pode ser crenças positivas também, né? Como, eu sou muito esforçada, eu sou persistente, então pode ter, a gente tem a tendência de falar mais nas crenças negativas, porque são as que a gente vai trabalhar mais para poder tratar o nosso paciente, mas também tem as crenças positivas, tá? Lembrem-se disso, assim, que não é só crenças negativas. Então, a gente tem essa crença central, né? E a gente também tem uma crença intermediária, que vai ser uma crença intermediária mesmo, entre a central e o pensamento. As crenças intermediárias, geralmente, elas vão ser expressas para a gente em forma de regras, no formato se, então. Então, seria o seguinte: se eu sou um fracasso, então eu não vou conseguir aquele emprego. Se eu sou um fracasso, então eu nunca vou ter uma situação financeira boa. Então, são essas frases, né, que às vezes os nossos pacientes soltam, que refletem a crença central dele, por isso que a gente chama ele de uma crença intermediária. Então, o propósito todo da TCC é a gente trabalhar todos esses âmbitos. O principal erro dos terapeutas cognitivos é ficar muito focado no pensamento. Quando a gente fica muito focado só no pensamento ao longo do tratamento todo, a gente não está indo na raiz do problema, que é um dos mitos da TCC, né? Muita gente fala que a TCC não vai a fundo dos problemas, que a TCC não trabalha com questões mais profundas. Na verdade, a gente trabalha muito com as questões profundas. Só que a gente começa trabalhando com o pensamento, porque ele é mais acessível para o paciente, para depois a gente começar a ir mais profundamente e achar realmente a causa, a raiz daquele pensamento, que é a crença. Então, aqui um exemplo para vocês.
Vamos imaginar um paciente que durante a vida inteira dele, de acordo com as experiências de vida que ele teve, tanto na escola, quanto com as amizades, quanto no ambiente familiar, ele foi ouvindo ou ele foi entendendo, através das experiências dele, de que ele é incompetente. Então, a crença tanto pode vir de experiências, quanto também de experiências, né, de pessoas que te falavam aquilo, principalmente com crianças. E aí ele tem essa crença de que ele é incompetente. E aí ele vai ter, então, a crença intermediária. Se eu tentar fazer algo difícil, eu vou falhar. Então ele tem essa regra para ele, que se ele é incompetente, se ele faz algo difícil, ele falha. Ou então ele tem também a seguinte crença intermediária. Eu devo desistir se tiver muito difícil. Então, para ele não lidar com o fracasso dele, para ele não se perceber incompetente nas questões, ele prefere desistir, né, se algo estiver muito difícil. E aí surge a seguinte situação na vida dele, uma entrevista de emprego. Só que essa pessoa, ela tem aquela crença de que ela é incompetente e que ela deve desistir se as coisas estiverem muito difíceis e que se ela fizer algo muito difícil, ela pode falhar. Então, diante dessa situação de agendar uma entrevista de emprego, o que ele pensa? Eu não vou conseguir, é melhor eu nem ir na entrevista, eu nunca vou conseguir um emprego. Então, ele tem esses seguintes pensamentos automáticos. Diante desses pensamentos automáticos, ele tem desânimo, tem preocupação. O comportamento dele, o que ele decide fazer? Cancela a entrevista, ou seja, ele se esquiva dessa situação. E a reação fisiológica que ele tem frio na barriga, sente um peso nos ombros, diante dessa cobrança toda que ele tem com ele mesmo. Então, aqui dá para a gente poder perceber o quanto que um pensamento automático, né, de eu não vou conseguir, é melhor eu não ir em entrevista, nunca vou conseguir um emprego, está relacionado com a crença dele, lá de cima, né, de que ele é incompetente. Então, na TCC, o nosso grande propósito é, identificando com o paciente esses pensamentos automáticos, ensiná-lo a questionar esses pensamentos, avaliar esses pensamentos, mas principalmente conseguir identificar quais são essas crenças, que é a forma desses pensamentos, para a gente conseguir ou enfraquecer essa crença, ou conseguir construir com o paciente crenças alternativas, crenças mais realistas. Porque um outro mito da TCC é que a gente trabalha muito também com pensamento positivo, com coisas positivas. Na verdade, o nosso grande objetivo aqui não é chegar para o paciente e falar, não, pense que você é competente, né? Não é questão disso, ele precisa chegar numa conclusão realista. Então, e numa crença mais flexível. Então, ele pode chegar numa ideia, por exemplo, de que ele não tem capacidade, ou ele não é bom para fazer algumas coisas, mas para as outras ele é. Né? Então, a gente não precisa ser bom em tudo. Porque o grande problema das crenças é quando a gente generaliza, né? Porque eu não tenho habilidade para alguma coisa, eu fico achando que eu não tenho habilidade para mais nada na minha vida, né? E aí a gente vai ajudando o paciente a compartimentalizar isso, né? De que, olha, você pode não ser bom numa coisa, mas ser boa em outras. E por que é tão importante a gente trabalhar essas questões com os pacientes? Porque às vezes eles estão vivendo esse ciclo negativo, né? Coloquei uma foto de uma engrenagem, que é como se a coisa fosse se retroalimentando. Então pode acontecer o seguinte: do paciente ele está numa situação, num evento, e aí ele tem pensamentos disfuncionais. Disfuncionais seriam pensamentos que não ajudam, né? Pensamentos negativos para ele, que vai gerar emoções, que pode ser, por exemplo, preocupação. E aí ele vai ter um sentimento desagradável, que vai afetar o que ele faz, que vai gerar mais desinteresse, mais desmotivação, vai acabar confirmando o fracasso dele. Como que confirma? Vou dar um exemplo para ficar claro para vocês. Como que o comportamento pode afetar o evento, pode afetar os pensamentos. Vamos supor que esse paciente, um paciente nosso, precisa fazer uma apresentação numa reunião lá do trabalho dele. E aí, ele está muito nervoso para poder fazer essa apresentação. E aí, diante desse evento, ter que ir fazer a apresentação, ele começa a ter pensamentos disfuncionais. Eu não vou dar conta, eu não consigo falar em público, todo mundo vai rir de mim, eu vou gaguejar, as palavras vão sumir. Vários pensamentos que podem surgir na cabeça de alguém que vai fazer uma apresentação. E aí ele começa a ficar preocupado.
Quando ele fica preocupado ou tem outros sentimentos desagradáveis, vocês concordam que isso vai afetar o que ele faz? Porque as nossas emoções afetam a nossa fisiologia, afetam o modo como a gente fala. Então, pode ser que ele comece a gaguejar, pode ser que ele esqueça o que ele ia falar, não porque ele não tem competência para falar, não porque ele não saiba o que ele vai falar, e sim porque a emoção estava tão intensa que realmente afetou o que ele fala, o que ele fez. E aí ele chega lá para fazer já com mais desinteresse, com mais desmotivação também, porque está tudo bagunçado dentro da cabeça dele, e acaba confirmando o fracasso dele. Então, esse paciente vai chegar lá na sessão e falar, tá vendo, Bárbara? Eu falei que eu não queria apresentar na reunião, fui lá, fui apresentar, cheguei lá, esqueci tudo que eu tinha que falar, gaguejei até, ninguém entendeu nada do que eu queria ter falado, tinha que ter passado um tanto de informação interessante e não consegui passar, tá vendo? Eu não sirvo para fazer apresentação para mais de 10 pessoas. E aí ele acha que confirmou o fracasso. Então, por isso que é muito importante a gente ajudar o paciente a quebrar esse ciclo negativo dele, né? E como que a gente vai fazer isso na TCC? Trabalhando primeiramente com os pensamentos do paciente, porque se a gente muda nesse ciclo todo aqui, se a gente consegue focar na mudança do pensamento, e lembrando novamente que não é ficar pensando de uma forma positiva, e sim pensar de uma forma mais realista, aí a gente consegue realmente quebrar esse ciclo e ajudar o nosso paciente no comportamento dele, que é o foco dele nesse sentido. Então, na TCC a gente tem 3 hipóteses filosóficas, né, da base filosófica da TCC, que vai permitir com que a gente trabalhe, né, nessa abordagem. Que é o seguinte, primeiro tem a hipótese de acesso, que diz que a gente pode conhecer o conteúdo e o processo do nosso pensamento. Então, o que isso quer dizer? Apesar da gente não ficar leigamente, né, as pessoas que são leigas em relação à TCC, né, que nunca ouviram falar, nunca fizeram terapia na TCC, apesar da gente não ficar prestando atenção nos nossos pensamentos o tempo inteiro, se a gente é treinado, se a gente sabe da importância disso, a gente consegue sim prestar atenção nessa voz que fica falando dentro da nossa cabeça, né? Prestar atenção na nossa mente. Então, é possível conhecer o conteúdo do nosso pensamento. E isso a gente vai ensinar ao nosso paciente, né? Tem diversas técnicas que a gente ensina o paciente a como identificar os pensamentos. A principal dica que a gente dá para os pacientes, para eles identificarem esses pensamentos, é prestar atenção nas emoções. Quando eu percebo que a minha emoção mudou, que ela está mais intensa, aí eu presto atenção, nossa, o que eu estou pensando? Porque eu senti uma coisa ruim aqui agora, né? Então, é uma das estratégias que a gente usa com o paciente. A gente também tem a hipótese da mediação, que os nossos pensamentos influenciam as nossas respostas emocionais. Então, por isso que a gente precisa trabalhar com os pensamentos. E tem a hipótese da mudança, de que mudanças na cognição, ou seja, mudanças no pensamento, determinam mudanças no comportamento, que é a questão que eu acabei de mostrar para vocês anteriormente, né? De que é possível mudar um comportamento modificando o pensamento, porque às vezes o pensamento ele está alimentando aquele comportamento. Não adianta eu ficar trabalhando com o meu paciente uma mudança de comportamento se tem um pensamento por trás disso. Então, um dos objetivos é tornar o paciente capaz de poder interpretar uma situação de uma maneira mais realista. Eu já comentei isso aqui com vocês, né? Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito com os pacientes, né? Perguntando, será que tem uma outra maneira da gente ver essa situação? Será que você pode estar interpretando ela de alguma maneira? Tem outro jeito da gente ver? Porque o que a gente quer ensinar ao paciente é, ao invés de ficar fazendo interpretações, por exemplo, o caso lá do trânsito, né? Que ela pensou, nossa, minha sogra vai pensar que eu sou irresponsável. Será que vai mesmo? Né? Vamos ver, vamos testar isso na prática, vamos questionar este pensamento, né? Então, a gente trabalha muito isso com os nossos pacientes, né? De conseguir flexibilizar mais, né? Da gente não acreditar em tudo que a gente pensa, porque como o nosso pensamento ele é automático, né? Por que ele chama automático? Surge na nossa cabeça, né? Sem pedir licença. A gente acaba acreditando nele, mas nem sempre ele é verdadeiro.